Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Grande Pai, quantas coisas têm acontecido e o povo não dá conta, senão depois que aquilo passou. Ajuda-nos a estar apercebido para cada acontecimento que está diante de nós. O mundo vivendo como está, a igreja, o crente na condição que vive. E nós estamos dependendo da força divina, porque estamos aqui como Abraão, já na sua velhice, que só a graça podia fazer a obra, podia trazer o Filho, que é exatamente Cristo, vindo para arrebatar sua igreja. Estamos nesta condição, dependente de Ti, reconhecendo nossas fraquezas e impossibilidades, mas estamos certos que tudo o que tem que ser feito, o Senhor fará. E fará nós vermos tudo o que está acontecendo no momento, para poder preparar nossas vidas para este grande arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar sobre a nuvem subiu. Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 79 em diante, vamos ler hoje, para o nosso culto, onde o irmão Brana diz: logo ali no princípio dos 7 selos, quando esses 7 anjos desceram em forma de pirâmide e estiveram ali, dizendo-me que regressasse a Jeffersonville e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo e que ele me mostraria o que eram as coisas ocultas. Isto foi no princípio dos 7 selos. E eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. Quando ele pregou Senhores, este o tempo, ele falou sobre isto, daqueles trovões estarem selados no reverso do livro. E logo aqui, depois, quando foi para a revelação dos 7 selos, ele está dizendo: eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. A gente vê que o irmão Brana, quando tinha que corrigir, mesmo que ele tinha dito, o que ele tinha pregado, ele vinha e corrigia. Que cada um de nós possamos ter virtude tal para poder entender isto. Que tem pessoas que até hoje pregam exatamente estes 7 selos dentro e 7 selos no reverso do livro.
Quer dizer, eles não acompanharam a mensagem do irmão Branham até onde o irmão Branham diz: eu pensava que estavam selados no reverso do livro, e que seria algo que não estava escrito no livro. Cada coisa que você lê do irmão Branham, exatamente a abertura dos selos, ele fala sobre isso. Ele fala que não está escrito, os 7 trovões não está escrito no livro, mas depois ele vai mostrar para nós, como agora, essa mensagem é de 65, já é exatamente no ano da sua partida. Aí ele vem dizer: eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro e que seria algo que não estava escrito no livro, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isto. Não é algo que não está escondido no livro. Qualquer que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra, então presta atenção, assim sendo, é um mistério que tem estado no livro durante estas 7 eras da igreja. É um mistério dos 7 trovões, é um mistério do novo nome, é o mistério do dia e a hora, que sempre ele estava mostrando como está escrito na Bíblia, que é dia e hora ninguém sabe. Mas também ele diz, está escrito no reverso do livro. Então seria algo que ainda seria manifestado, pregado. Mas ele diz, não pode. Tudo que for pregado já tem que estar dentro da Bíblia. Toda pregação, todo ensinamento tem que estar dentro da palavra de Deus. Nada pode arrumar nenhuma doutrina fora da palavra de Deus. Porque a Bíblia não pode aumentar e também não pode diminuir. Então, onde estão os 7 trovões que não foram escritos? A irmã Branham disse, é o mistério que está dentro destas 7 eras da igreja. Está escrito, mas dentro das 7 eras da igreja. Mas você não vê aquilo ali, você só vai ver quando vem a pregação, o 7º anjo toca a sua trombeta e começa a mostrar estas coisas para nós. Assim sendo, é um mistério que tem estado no livro durante estas 7 eras da igreja. Cada um produz um mistério. Tudo quanto ao batismo na água e outras coisas com as quais a igreja tem estado a palpadelas por tanto tempo. Agora quero apenas entrar em um ponto que você pode ler a mensagem que irmão Branham disse que a maioria não admite aquilo. Por quê? Porque o irmão Branham diz que está selado no reverso do livro. Então eles vão tomar aquela mensagem que está escrita no reverso do livro e vai continuar pregando sem explicar esta outra parte que não pode estar no reverso do livro, porque está dentro do livro. Tudo tem que estar dentro do livro, não pode aumentar e não pode diminuir. Então aqui tem outra coisa, o acontecimento, hoje está fazendo 58 anos da vinda daquela nuvem, 28 de fevereiro de 1963, então com 58 anos hoje, mas até hoje ainda estão duvidando de que foi esse dia. Eu posso mostrar a ciência, se você for na internet, você vê a ciência mostrando na internet desta nuvem misteriosa, 28 de fevereiro de 1963. A ciência mostra. Você vem aqui na mensagem do irmão Branham, eu vou ler esse parágrafo aqui agora, é o parágrafo 80, alimento espiritual. Tem outra mensagem que é 83. Logo quando aquela nuvem subiu, você sabe que aquela nuvem, ela ficou sendo formada desde manhã. Irmão Branham foi ali para aquele cânion desde manhã. E a nuvem começou a ser formada desde manhã. Mas quando chegou à tarde, ela estava completa. Foi exatamente no período que a ciência fotografou
aquela nuvem. A nuvem que nós temos, eu não sei se o irmão tem ali, tem condições de colocar, acho que nós ainda estamos muito atrasados daí, né? Mas nós devemos aprender mais um pouquinho nessas coisas. Colocar a nuvem, precisa ter esta nuvem para mostrar que faz 58 anos que esta nuvem manifestou como um sinal sobrenatural, que era o sinal da vinda do Filho do Homem. Não era um sinal do rapto, é um sinal da vinda do Filho do Homem. É o sinal do cumprimento de Mateus 24, 36 em diante. Mas a pessoa lê a Bíblia, é um mistério. O dia e a hora ninguém sabe. E aí já aconteceu aquilo veio em 28 de fevereiro, aconteceu em 1963. E uma das coisas que é mais importante é que tem alguns que reúne alguma coisa para poder mostrar que foi dia 8 de março de 63, quando a ciência diz que foi dia 28 de fevereiro de 63. Então, a mensagem para este povo não vai adiantar, mas eu vou ler, certo? A Bíblia diz que tudo tem que ser provado com 3 testemunhas. Nós temos aqui, no monte, onde a nuvem veio, nós temos 3 testemunhas. Isso aqui deveria ser o suficiente para cada um. 80, alimento espiritual. Logo, quando aquela nuvem subiu, os grandes observatórios na Califórnia, no México, em Tucson, em outros lugares, tiraram sua fotografia. Agora, quando eles tiraram a fotografia, a ciência mostra 28 de fevereiro de 1963, das 18h10, 18h15, 18h28. Então, foi mostrado pela ciência. Foi tirado a foto nesse horário. E se você faz a conta, 18 horas até 18h28, já dá um cumprimento bíblico, que está escrito na Bíblia. Quando abriu o 7º selo, houve quase meia hora de silêncio. Quase meia hora. Então são 28 minutos. É preciso, até a ciência, é preciso para todos nós sabermos que isto é realidade, é verdade. É mistério? Sim, é mistério, mas já aconteceu. Essa coisa já manifestou no tempo do irmão Branham. Isso só pode acontecer no tempo de um profeta. Esses grandes sinais que tinham que acontecer, porque Deus, como Filho do Homem, ele tinha que vir aqui, Deus numa carne, porque Filho do Homem é Deus numa carne, profeta. Então ele tinha que vir aqui num homem. Então estas coisas, Mateus 24, 36 em diante, tinha que cumprir exatamente quando tivesse um profeta na terra. Isto cumpriu no tempo do irmão Branham. Agora vocês prestem atenção, o irmão Branham diz que eles tiraram fotografia, Califórnia, México, Tucson e outros lugares. Quer dizer, tem também mais de 3 testemunhas de que foram tiradas aquelas fotos neste horário. Era misterioso o que se via. Escuta, o irmão Fred Sotman, assentado aqui, e eu, e o irmão Gene Norman. Me desculpa, porque hoje a garganta está ruim. 3 testemunhas. Irmão Fred Sotman, irmão Gene Norman e irmão Branham. 3 testemunhas. Temos as testemunhas da fotografia, na Califórnia, no México, Tucson e outros lugares. Então, tem testemunhas de tudo isso. E ele diz, assentado aqui está o irmão Fred Sotman e eu, e o irmão Gene Norman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Agora, esses que pregam que é no dia 8 de março,
eles dizem que irmão Branham não estava presente no dia 28 de fevereiro de 1963. Nem o irmão Branham pregando e dizendo, irmão Sótima, irmão Gene, estávamos ali quando aquela nuvem subiu. Então você vê que forma um tanto de ignorantes dentro da Bíblia, que você vê dentro da mensagem, por toda parte. As pessoas não conseguem crer no que diz a Bíblia, agora não conseguem crer no que diz a mensagem, o que o profeta está ensinando para nós, que já foram coisas cumpridas. Ele diz, eu estava lá, nós estávamos lá quando a nuvem subiu. Aí vem esse outro pregador e diz, ele não estava lá porque naqueles dias não eram dias de caçada. E o irmão Branham diz, eu estava lá. Entende? Então eu prefiro crer no irmão Branham. Ele diz, eu estava lá quando a nuvem subiu. Tomaram fotografias, mas ainda não sabem o que foi. Não faz muito, todo mundo estava dizendo que a nuvem parecia isto e aquilo, e que as asas dos anjos estavam dobradas de certo modo. E ali você sabe, abrindo aquela foto, tem pessoas que já abriram e vê os anjos ali. Mas eu gosto de falar só como o irmão Branham falou. Ele falou que estava lá quando esta nuvem subiu. E eu creio. Ele mesmo diz que o sétimo anjo o tomou e levou para dentro dessa nuvem. Certo? Aqueles anjos passaram ali naquele monte e pegaram o irmão Branham. Uma hora ele fala a eles, outra hora ele diz, aquele anjo que era mais forte, robusto, ele passou, me tomou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Então a gente tem que crer no que diz o profeta, certo? Mesmo que ele diz, o profeta não estava lá, a ciência diz que a nuvem foi nesse dia, foi dia 28 de fevereiro de 1963. Então o profeta diz que ele, o irmão Gene, Norman e o irmão Sótima estavam lá. Então eu creio nisso, amém? Eu creio que você crê, só para nós podermos ver a condição do tempo em que nós estamos vivendo. O 82, irmão Branham diz assim, bom, 81 ele diz, um dia virando a fotografia para a direita e olhando, ali estava Jesus Cristo, perfeitamente igual e como desenhou Hoffman. Ele estava ali, parecendo sua cabeleira branca, olhando para baixo, porque Cristo veio assim, olhando para baixo. Você pega a foto, você tem que virar para a direita, para você poder ver a imagem, porque ele veio olhando para baixo, para a terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Ele veio de cabeleira branca, autoridade suprema, quer dizer, não tem nenhuma autoridade acima dele quando ele veio no Monte Pôr do Sol para revelar os 7 selos ao seu profeta. Ele não podia revelar a outra pessoa, porque nos dias da voz do 7º anjo, ele revelaria o mistério. Amém. O 82 ele diz assim, os céus o declaram. Os céus declaram. A nuvem estava ali no céu. Os céus declaram. A Bíblia o declara. Apocalipse 10:1 diz que ele viria numa nuvem, envolto numa nuvem. Que a Bíblia declara. Toda é a mesma autoridade suprema, com sua cabeleira branca, sua barba negra, mostrada embaixo. Ele vê a cabeleira branca, porque eram os 7 mensageiros, 7 anjos, diz o irmão Branham, que formava a sua peruca branca de juiz. Exatamente aquele dia e hora que ninguém ficou sabendo. E aconteceu. Você sabe que passou por alto ao próprio irmão Branham. Irmão Branham foi pregar essas coisas para nós depois daquilo acontecido. Mas com revelação, ele mostrou isto
no intervalo, que é a brecha, 41, e diz: o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. O sétimo anjo estava ali. Se você esperar agora a vinda para o sétimo anjo estar na terra, é errado. Irmão Branham está mostrando que o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, que ele veio para cumprir Mateus 24, 36 em diante, com uma peruca branca, não mais como um cordeiro, e sim como um leão, não mais como aquele Salvador misericordioso, mas aquele juiz, para julgar aqueles que não creem na sua palavra, na manifestação dele nesse tempo final, no tempo do profeta. Ele já vem como juiz. Lá atrás ele veio como cordeiro, salvou, misericórdia para todo mundo. E agora ele já veio como juiz, uma peruca branca, autoridade suprema. O sétimo anjo estava na terra no tempo desta vinda. Irmão Branham diz: está na terra, quando ele estava pregando o intervalo. E ele ainda diz assim como João esteve quando Jesus veio. Aí o sétimo anjo estava aqui também, da mesma forma. Quer dizer, é uma coisa que já aconteceu. Isso já cumpriu. A vinda já cumpriu. A nuvem subiu, mostrou os horários certos da própria manifestação da nuvem. Mostrou que tinha 3 homens naquele monte, vendo a nuvem subir. Está aqui, alimento espiritual. Então, tudo está mostrando a realidade. Eu já li isso para vocês. O estão olhando de uma maneira errada. Tem que ver a maneira correta. E a pessoa olha e olha da maneira errada. Talvez ele olhe a foto assim, Jesus vindo, e nem percebe. Aí olha da maneira errada. Como que é a maneira certa? Aí o irmão Branham diz: você tem que olhar, tem que se ver da maneira correta. E só o Senhor Deus pode revelar qual é a maneira correta. E aí ele diz assim, ó: vejam-no assim, pelo lado direito. E ele ali está tão perfeito como foi fotografado. Ele mesmo já está mostrando. Eles estão olhando da maneira errada, porque foi fotografado ele vindo assim. Mas tem que virar a foto, tem que olhar da maneira certa, para você poder ver. Aquele dia e hora nem podia ser dito naquele tempo. Ele veio, as pessoas tinham que crer pelo ministério tamanho do irmão Branham. Nunca ninguém teve um ministério como o dele na terra. Nunca. Então, por que não creram? E aí é tempo de Cristo ter que vir como juiz e julgar agora os gentios que não creram naquela manifestação, quando a nuvem subiu. E o profeta diz: nós estávamos ali quando ela subiu. E eles não creem. Estou falando de gente de dentro da própria mensagem, não é? Então é bom guardar essas testemunhas para podermos ter segurança. É o que o irmão Branham mostra. A Bíblia diz que é com 3 testemunhas. Então nós temos o irmão Fred Sotman, o irmão Gene Norman, o irmão Branham. Estávamos lá quando a nuvem subiu. E quando ele pregou o desvelar de Deus, 341, e diz agora que Apocalipse 10 está revelado. Tem gente que está esperando o irmão Branham para revelar Apocalipse 10. O irmão Branham já está dizendo agora que Apocalipse 10 está revelado. Ele diz, almas encarceradas hoje, ele diz: vigie bem o 7. É a vinda do Senhor. Era exatamente o ministério dele. Era a vinda do Senhor para revelar a palavra. Era a vinda do Senhor como Filho do homem. Então as pessoas se enganam. Aí quando o irmão Branham diz, ele veio uma vez para salvar, outra vez para morrer,
logo que é para morrer, depois ele vem para arrebatar, depois ele vem para reinar. Aí eles não podem ver esta, depois da primeira vinda que ele veio para salvar, ele veio no entremeio, é o que o irmão Brana prega, o entremeio, provando sua palavra, creio que é 221, mas no entremeio é o ministério do Filho do Homem, que eles não têm podido ver. Mas estou já encerrando, meus irmãos, o 137, a festa das trombetas. Todas essas trombetas soaram sob o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio. Mas você vai ver o sexto selo, quando soou as trombetas, em 45, entende? Em 45, quando soou aquelas trombetas, foi dentro daquele espaço de tempo que foi prejudicado Israel, de 39 a 45. Foi quando soaram as trombetas. Irmão Brana, está claro que todas as trombetas soaram sob o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio. Era exatamente esse acontecimento, que foi depois de 45, foi em 63. Em 48 Israel foi para sua pátria. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração de 40 anos. Então, e não passou aquela geração de 48 a 63, 15 anos depois. Aí veio a manifestação do Filho do Homem vindo para pregar os selos, que era Cristo descendo como um anjo forte e dando o livrinho aberto para o sétimo anjo. Entende? Ele deu o livrinho aberto para o sétimo anjo. E isso tem que ser entendido por nós. Eu tenho que dizer isso para vocês também. Antes eu estava falando para vocês, só que João comeu o livrinho. Eu dizia, o profeta comeu o livrinho, mas eu nunca esclareci o que era o profeta. Eu acho que a gente tem que ser claro em tudo isso daqui, também para vocês notarem a própria mensagem. Já estou entrando no outro ponto que eu não pensei que ia falar, mas é bom deixar claro para vocês, porque quando o anjo forte desceu com o livrinho aberto, Apocalipse 10, ele deu o livrinho aberto para o sétimo anjo. Se o sétimo anjo toma o livro aberto, é ele quem come aquele livro aberto. Entendeu? É ele quem come primeiro, para depois nós comermos. Se o William Branham não comesse primeiro, o sétimo anjo não comesse primeiro aquele livrinho aberto, nós não poderíamos comer. É isso que eu quero que vocês entendam. Vou ler para vocês verem aqui a festa das trombetas 124, 125. Presta atenção, isso daqui é de suma importância. Eu coloquei alguma coisa na internet que você deve examinar lá, para você ver isso. A mensagem continua. A pregação continua, mas que nós temos que colocar essas coisas no lugar, temos que colocar. Se o irmão Branham diz, eu pensava que era assim, eu também pensava. Eu pensava que ali era só João que comia o livrinho, mas não é, é Branham que come o livrinho. É o sétimo anjo, vou ler mais aqui, que é o sétimo anjo que come o livrinho. 124, a festa das trombetas. Observem Apocalipse 10, 1 ao 7. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro da igreja de Laodiceia. Então tem que saber que tem o mensageiro para revelar para a igreja. Não é apenas o mensageiro já ser a noiva. O mensageiro revela para a igreja. Alguém tem uma Bíblia com a versão revisada? Se você tem, você observará ali, onde diz o anjo, está entre parênteses. Ali diz, a águia vem, escuta. O mensageiro para a igreja de Laodiceia vem, Apocalipse 10, 1 ao 7. Escuta agora, 125. São coisas que a gente lia um parágrafo e ficava outro para trás. E ele disse que, naquele dia,
que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho. Ele está falando de quem aqui? Do sétimo anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Exatamente, o sétimo anjo é que vê. Você vê as visões de João, mas quando cumpre, irmão Branham é o sétimo anjo, vendo o livrinho. Escute, e ele disse-me, naquele dia, que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho, e ali havia, ele colocou um pé na terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre. Amém, amém. Eu sei que algumas mentes podem ficar confusas, mas eu quero que você estude a mensagem e veja essa manifestação. Eu pensava que era assim, eu pensava que era só a noiva que comia, mas o certo é que a noiva não pode comer sem que primeiro irmão Branham comesse para revelar aquilo para nós. Aí ele comeu porque o anjo forte deu para ele, o livrinho para ele poder comer e passar para nós. Aí você vai encontrar mais nas mensagens do irmão Branham fazendo uma obra para Deus, fora da sua vontade, 319 e 320. Você vai encontrar ele dizendo que o profeta comeu o livrinho, ele tinha que comer o livrinho, para que ele e a palavra fossem o profeta. Então, irmãos, não sou eu. Eu quero tirar da cabeça das pessoas, e faz tempo que a gente está tentando, e muitas vezes não tem êxito, não tem, então se torna complicado, mas eu quero tirar da cabeça das pessoas, porque elas olham na gente, como a gente sendo aquele indivíduo, e irmão Branham revelou. Agora, nós, a noiva, com o ministério que temos, nós comemos aquele livrinho, certo? Nós comemos aquele livrinho. Eu quero tirar de cena, que você perceba isso, que tem que sair de cena, aquilo que é pessoal, meu. As pessoas olham assim, como eu sendo alguma coisa. E eu já preguei, eu não sou João, em 2016 eu preguei, é a noiva que é João, e vocês são João, aí nós todos somos João, mas nunca esclareci que irmão Branham mostra que o sétimo anjo é que comeu o livrinho. Apocalipse 10, de 1 a 7, ele disse-me naquele dia que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho. Toma isso para você, creia, porque isto é verdade, isto é real. O que nós fazemos, o ministério da esposa, é aquele ministério que viu. Você não tem nem que chamar que é ministério de João. É aquele ministério que viu o tempo acabar, a era acabar, o cordeiro sair do trono, vimos um novo nome. Esse é o ministério da noiva, da esposa. Isso aí você tem que ter em si, que ela tem o assim diz o Senhor, mas ela não tem o assim diz o Senhor dela, ela tem o assim diz o Senhor, porque a mensagem do profeta está nela. Nós pregamos a mensagem do profeta, nós não temos um assim diz o Senhor particular, é o assim diz o Senhor, que a esposa tem, o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Apocalipse 22, 17. Então, isto é realidade. Eu quero que vocês tomem isto como realidade. Eu pensava que era só a noiva que comia. E assim as pessoas começavam a olhar e apontar algo para o meu lado, de uma força pessoal. E eu não tenho nada a ver com isso, senão pregar. Eu simplesmente sou um pregador que tenho pregado estas coisas para você e tenho tentado ser cada dia sincero naquilo que nós estamos vendo, descobrindo, certo? São última hora, é hora de vermos estas coisas aqui e tomarmos estas coisas para nós.
Ele diz, ele vive para sempre, sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever. E ele disse, não escreva, vem. O meu tempo já está vencido. Eles perguntaram para o irmão Branco. Bem, irmão Branco, aqueles 7 selos, que eram 7 trovões, que serão revelados nos últimos dias. Alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus? Não, Senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra desta Bíblia, ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? Então o que é isto? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. Então, a revelação vai mostrar o que faltou no período dos mensageiros. Aí vem o 7º anjo e tem uma revelação para mostrar o que faltava lá atrás. Vocês estão me entendendo? Faltava lá atrás, faltava no período das eras, que não podia ser escrito, pois teria que acontecer primeiro durante as eras, para depois vir aqui e ter o 7º anjo e revelar aquilo. Então, é uma revelação do que tem faltado lá atrás, para trazer, isto já foi escrito aqui. 126, a festa das trombetas. E para revelar o que já foi escrito. Veio? Porque você não pode adicionar nada a isto, ou tirar uma palavra disto. Você tem que tomar ela como ela é. Então, por favor, olhe da forma correta para a nuvem. Irmão, eles não estão olhando da forma correta. E eu te digo, olha da forma correta para o meu ministério, para mim como pessoa. Sou um homem igual a você. Se você não tiver valor, eu também não tenho. O valor que nós temos é da palavra. É a palavra em nós que nos valoriza. A perfeição que temos não é nossa. Qualquer um pode olhar em nós e achar defeito, mas a perfeição que temos está relativa ao que Cristo fez por nós. Ele nos aperfeiçoou. Nós cremos nesta perfeição. Então não olhe para mim como sendo alguma coisa. Por isso já tem que ser tirada algumas coisas para poder colocar no lugar. Muitas vezes é cantado o hino e você percebe que a pessoa está direcionando o hino exatamente para um homem agora. Enquanto aquele que tomou o livrinho lá atrás foi o profeta, foi o 7º anjo, que comeu o livrinho para que nós depois pudéssemos, como esposa, pegar o livrinho que já foi revelado. Sabe que é uma coisa mastigada? Quando você dá algo mastigado, não é comida não. Você tem um ditado assim, você dá pronto, mastigado para as pessoas. Isso é, você deu claro para as pessoas. Você deu trocado, você não deu R$100 para ela numa nota, mas você deu em trocado. Tem muita gente que entendeu agora. Quando fala em dinheiro, entende. Então a mensagem é dada agora em trocado. Não é uma nota que você não dá conta de trocá-la, mas ela já vem trocada. A própria mensagem revelada, quando ela é revelada, ela foi comida, mastigada pelo 7º anjo, pois foi o único que pôde tomar o livrinho. Foi o único que pôde tomar o livrinho. Ele quem tomou o livrinho. Quando fala de um homem, como João, lá atrás, que fez isto, você tem que ver o cumprimento aqui na frente. E aqui na frente foi 7º anjo quem fez isto. Outra coisa, quando nós falamos profetiza povos, reis, nações e línguas, há muita preocupação. Sabe o que é isso? É uma pregação feita para o povo gentil. É claro, é feita para o povo gentil. Profetiza povos, reis, nações e línguas. Não profetiza ao povo judeu, mas povos, reis, nações e línguas. Ou povos, nações, línguas e reis. Isto é, uma mensagem profetizada para os gentios. William Branham profetizou para os gentios. E nós, como noiva,
tomamos esta palavra, que pela graça de Deus veio esta luz, ela tem assim diz o Senhor. Pérgamo 56, 57, irmão Branham diz, eles têm o assim diz o Senhor. Eles, porque não é uma pessoa só, é o corpo que toma essa responsabilidade de ter o assim diz o Senhor. Quer dizer, eu prego o que Brana pregou. Se você pregar o que Brana pregou, então o assim diz o Senhor está em cena e não é nosso, é do profeta. Ao mesmo tempo que ele diz, mas é a esposa que tem o assim diz o Senhor. É como a semente era da mulher. Mas o irmão Branham diz, era da mulher porque Deus deu para a mulher. Porque a mulher não tem semente. Ele diz, foi Deus quem deu a semente. Deus criou o óvulo. Não era dela, um óvulo dela. Deus criou o óvulo e deu para ela. Por isso que Jesus morreu, porque foi um óvulo que Deus deu para Maria. Você acompanhar a mensagem quando o irmão Branham diz, a mulher não tem semente. O que a igreja tem é o que Deus dá para ela. O que eu tenho é o que Deus dá para mim. O que você tem é o que Deus dá para você. Amém? Pai, nós rogamos ao Senhor que ilumina cada mente, cada coração, que possa receber maior luz, que ninguém sinta acuado, desanimado, sem saber o que fazer, porque eu pensava que era assim. Não, Senhor, mas que podemos fazer como o irmão Brana fez. Ele pensava que era assim e diz, mas não era assim. Então nós estamos fazendo a mesma coisa, para que o povo perceba. Isso ficou na mensagem, o irmão Brana não teve que apagar as mensagens dele. Isso ficou nas mensagens, ficou na mensagem, senhores, esse o tempo, ficou na era de Filadélfia, ficou em perguntas e respostas número 4, que eu tenho encontrado essas coisas. Ele mesmo corrigindo aquilo que ele disse, não precisou jogar tudo fora, mas colocou aquilo no lugar. Ajuda esta igreja a perceber, e que cada um tome mais força, mais alento nesta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma noiva adornada, a esposa do Cordeiro, que tem vestes branqueadas, não foi paga com dinheiro, não foi ouro, não foi prata, pela minha redenção, mas o sangue do Cordeiro foi o preço do perdão. Oh, que precioso sangue que por mim foi derramado. Foi o sangue do Cordeiro que me tem abençoado. Foi um preço exagerado. Eu agora não sou meu, eu não tenho olvidado que por mim Jesus morreu. E agora sobre o sangue não há mais condenação. E o sangue para sempre fez por mim a expiação. E Jesus saiu do trono para tomar o trono seu. E o sangue do Cordeiro por mim já intercedeu. Oh, que precioso sangue que por mim foi derramado. Foi o sangue do Cordeiro que me tem abençoado.
foi um preço exagerado. Eu agora não sou meu, eu não tenho olvidado que por mim Jesus morreu. Foi o sangue precioso que minha alma redimiu, sacrifício poderoso que assim me atraiu. Hoje sou abençoado, posso ir detrás do véu, e o sangue tem deixado uma entrada para o céu. Oh, que precioso sangue que por mim foi derramado. Foi o sangue do Cordeiro que me tem abençoado. Foi um preço exagerado. Eu agora não sou meu, eu não tenho olvidado que por mim Jesus morreu. Amém, coisa boa, né? Bom, o irmão Dorival Passe pede oração para sua filha Keila Carvalho, que está de aniversário, dizendo que ele está firme, né? E a gente sabe, né, Dorival? Deus te abençoe com toda a família. Irmão Zé Melo pede oração. Eu larguei a chave aí, meu irmão, traga aí para mim, por favor. Pelas chaves do seu apartamento e carro, né? Depende da bênção de Deus. E oração também para a irmã Maria de Fátima e família. Irmão Renato e família estão conectados em Cássia, Pastor Mendes, irmãos conectados no Pará, na casa do irmão Gilwille, e logo após o culto irão cear. Nomes dos visitantes: irmão Leiton e irmã Luci. Irmão Mário e família, irmão Roberto e família conectados. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós cremos naquilo que o Senhor já fez aquele dia no Calvário, para poder nos dar uma total libertação, para dar a cura para o físico e para a alma. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem manifesto, e estas pessoas estão precisando de saúde, que a saúde possa entrar em seus corpos, operar em suas vidas, no nome do Senhor Jesus. E aqueles pedidos, Pai, que nós esquecemos de colocar aqui, mas que o Senhor possa atender cada um deles agora, por sua misericórdia, porque logo estaremos orando por eles também, mas que eles sejam alcançados desde já, por sua bênção, por toda parte. Eles pedem oração da África, Portugal e também aqui do Brasil, que todos sejam abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor dê muitos anos de vida para Keila Carvalho, com vida e saúde. Irmão Zé Melo, que tenha a bênção, juntamente com a irmã Maria de Fátima e família, e também para estas chaves, tanto do carro como do apartamento, que seja alcançado por Ti, no nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, Deus abençoe todos vocês, e vocês que estão conectados conosco. Não falamos o nome de todo mundo, porque você vai ter que ler mais de 200 nomes, 300 nomes, se torna muito complicado, né? É muita coisa, muito tempo. Então, somos agradecidos por todos vocês que estão comunicando conosco, que estão nos ouvindo, e procura nos ouvir cada dia mais, certo? Você vai na nossa página e procura ali a nuvem, que eu tenho uma palavrinha da nuvem ali, que assim é para confirmar para você tudo aquilo que foi o irmão Brana que diz e que nós temos que colocar no lugar. Amém? Eu espero que todos os pregadores, que eu sei que tenha aqueles que são fã da pregação, né? E muitas vezes são até do homem. Então eu espero que eles não venham tropeçar, porque se houver algum tropeço, aí há mais divisão ainda, né?
Espero que não venham tropeçar e que venham deixar o povo ser ajudado pela própria mensagem, pela própria pregação. O membro que não ouviu esta pequena explicação, que possa ouvir para poder alcançar esta luz. É a luz que tem da mensagem, certo? É a luz que tem da mensagem. Eu não quero aqui ser maior do que nenhum pastor. Não me interessa. Não me leva a lugar algum ser melhor, ser maior, ser inteligente, saber alguma coisa. A graça de Deus foi que deu o que nós temos. Temos que ser agradecidos por isso. Não é o homem, é a graça de Deus. Nos deu o que temos, o que nós aprendemos, e aquilo que nós aprendemos vai prosseguir, certo? O que aprendemos vai prosseguir. Aquilo que nós não tivemos uma luz total para ver o sétimo anjo comendo o livrinho, estamos vendo com o tempo. Olha a pandemia por todo lado. Jesus está para vir, você não sabe quando. No meio de uma grande confusão é que Cristo vem. Então você vê como que está o nosso mundo. E cada dia nós, como cristãos, devemos ser mais assíduos na igreja, estar mais em oração. É durante o dia, é lendo, certo? Porque você não tem só que ficar de joelho. Você pode orar andando, orar com o olho aberto, entende? Pode fazer isso, não tem nenhum problema. Pensa que só orar com o olho fechado. Você ora com o olho aberto, vigia. Aí o irmão Brando diz, é um olho fechado e o outro aberto, que é para vigiar. Porque senão você fica com os dois fechados, você não vigia. Ora, não vigia, cai. Então tem que vigiar. Se o mal está aproximando, vigie, coloque sua vida na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês na Califórnia, por todo lugar que estão nos ouvindo. É muito bom ter todos vocês que ouvem esta mensagem. Eu esqueço outros países que também ouvem. Nós temos ali na África, bem longe na África, nós temos ali, esqueci o nome, tem um grupo de irmãos que está aí na internet, mostrando que escuta nossas fitas também, os cultos, as mensagens. Deus abençoe em Luanda, Angola, Moçambique, e continuam firmes, certo? Marromeu e outros lugares, Caia, Uíge. Deus abençoe a cada um de vocês também nos países que eu não consegui lembrar o seu nome. Irmão Roberto, na Espanha, Deus abençoe cada um de vocês. A irmã Rosa também, que ouve ali na África, em Luanda, com a sua mãe, família, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Está me faltando um nome aqui, por favor. Falta um país aqui para mim. Espanha eu falei. Está faltando um país que tem um casal só. Inglaterra. É Inglaterra. Deus abençoe a irmã de Inglaterra, o seu esposo e filhos. Deus abençoe todos vocês e a família também da irmã lá de Inglaterra, que é lá da África, né? Que eu me esqueço também, aquele país da África. Mas Deus abençoe, gente que está ouvindo a mensagem. Muito boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser.